Bem-vindos a mais um podcast da Avalanche. Nós estamos aqui para dialogar sobre a temática da ecoteologia. O meu nome é Nilza Kaiser e eu sou missionária integral, atualmente servindo na Missão Avalanche em Vitória do Espírito Santo. Na missão eu coordeno a Escola de Ecologia Humana, uma escola que vai dialogar entre a fé cristã e o meio ambiente. E também o mandato dado por Deus em Gênesis de cuidado com a criação. E para falar um desses aspectos, nós estamos aqui hoje com um convidado, Tiago Pereira. Bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Obrigado, Nilza. Prazer estar aqui com vocês, cooperar e colaborar com essa escola de ecologia, né, que é uma iniciativa incrível, uma iniciativa muito importante e é um prazer poder colaborar com vocês. O Tiago é biólogo, mestre e doutor em botânica e também é coordenador da BC2. O papo de hoje nós vamos falar sobre essa relação da BC2, a ciência e o meio ambiente. Fala um pouquinho quem você é, o que você faz, Tiago. Joia. A ABC2, para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar, a ABC2 é a sigla de Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, ABC, C, aí C ficou C ao quadrado. E aí, como cristãos na ciência são muito nerds, a gente gosta de falar ABC2, ABC ao quadrado. Aí era ABC ao quadrado e acabou ficando ABC2. E, enfim, como você já falou, né, minha formação é na área de biologia, minha pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo na área de botânica. E hoje eu estou envolvido integralmente com essa associação, faço parte da equipe, como um dos membros da equipe, eu coordeno os grupos de estudo, nós temos diversos grupos de estudo sobre fé e ciência. Então hoje o meu trabalho é esse, né? Eu não estou ligado diretamente com a academia, apesar de eu ter feito minha formação toda para isso, mas hoje eu estou servindo nessa associação, é um prazer muito grande poder trabalhar com isso, é algo que eu amo fazer e perceber como que o diálogo entre fé e ciência é algo que a gente, ao longo do tempo, né, a gente percebeu que era muito precário no Brasil, nas igrejas e nas universidades, no nosso contexto nacional, e a gente percebeu essa lacuna e a necessidade de trabalhar com isso. E quando a gente vai falar sobre fé e ciência, a gente de repente surge na nossa mente aquelas ideias sobre Gênesis, sobre criação, evolução, sobre Big Bang. E de repente a gente percebe que não é só sobre isso, né? Falar sobre fé e ciência é falar sobre todas as áreas da ciência que a gente pode dialogar com a fé cristã, sejam as ciências naturais, sejam as ciências exatas, sejam as ciências humanas, como que pessoas envolvidas com essas áreas da ciência, pessoas envolvidas com a academia e pessoas envolvidas com ministérios na igreja, cristãos de qualquer forma, né? Pessoas que estão na igreja, que estão ensinando, que estão aprendendo, podem entender melhor como dialogar o campo da ciência com o campo da fé, o campo da teologia, e para que a gente consiga estabelecer esse diálogo, um diálogo mais equilibrado, mais saudável. E graças a Deus, Deus tem dado graça para nós, né, para a gente fazer esse diálogo, construir esse diálogo. Já estamos aí desde a fundação da ABC2 em 2016, então já são 6 anos que a gente está trabalhando e a gente tem tido muitas experiências muito positivas. E o campo, né, da ecologia, das ciências ambientais está dentro desse bojo e é um prazer poder falar sobre isso aqui com você hoje. Que legal. Confesso que esse papo que a gente teve antes de começar a gravação já quebrou vários paradigmas para mim, porque pensar em cristãos e a ciência, realmente eu pensava nessa questão da criação, da evolução dessas teorias, né? E que não é só para pessoas acadêmicas, né? A gente estava conversando sobre isso, que esses grupos, tem muita gente que não está na academia, mas está participando desses grupos e debatendo vários aspectos da ciência também, não? Sim, com certeza. Na verdade, o nosso intuito é fomentar esse diálogo, onde quer que ele aconteça. Então, ele não é só para o ambiente acadêmico e não é só para doutores e para pessoas versadas em áreas específicas da ciência, né? Ele é para todo mundo que tem interesse em entender melhor como a ciência pode dialogar com a fé e como que a fé pode dialogar com a ciência. A gente gosta de usar algumas imagens, né, assim, e a gente percebe que durante muitos anos, e no âmbito da igreja, no âmbito da universidade, se construíram muitas barreiras, né, nesses assuntos, né? A universidade ou a academia criou suas barreiras em relação a questões de fé e o âmbito da igreja também criou muitas barreiras, né? Cresceram seus muros ali. E o que a gente quer fazer é derrubar essas barreiras e para a gente construir pontes entre esses dois caminhos. E a gente constrói as pontes, a gente quer transitar nessa ponte, né? A gente quer andar para lá e para cá e entender a linguagem que a gente pode conversar no meio acadêmico, né? A linguagem que a gente pode
tratar esses temas de forma mais profunda, às vezes, com aqueles realmente que têm um nível acadêmico e que estão interessados em questões, às vezes, que são mais filosóficas, que são mais complexas, são mais profundas em relação à própria filosofia da ciência, que é uma área difícil. Mas também a gente quer conversar com a igreja, com leigos, com pessoas que às vezes não têm uma formação científica e que têm dificuldade de entender certos temas. A gente quer capacitar cristãos que às vezes não entendem muito bem como lidar com certos temas e querem ensinar, por exemplo, na igreja, pessoas que estão ligadas com ministérios de jovens ou qualquer ministério, né? Pastores que querem tratar melhor esses temas nas suas igrejas. Então, como você falou, né? A gente acaba às vezes sofrendo algum certo preconceito, as pessoas, nossa, cristãos da ciência, então são só acadêmicos de renome. Não, na verdade nós queremos conversar com todo mundo, nós queremos caminhar com todo mundo, e uma das frentes de trabalho que nós temos são os grupos de estudo que a gente tem espalhados por todo o Brasil, alguns presenciais, alguns online, e esses grupos eles são abertos para todo mundo que quiser participar, né? Inclusive a gente tem no nosso site uma lista de todos os grupos que nós temos, onde que a gente tem grupo, inclusive aqui no Espírito Santo a gente tem um grupo, e é um grupo aberto para todos, pessoas de todas as igrejas e denominações e pessoas que também não são cristãs também são bem-vindas, porque a gente quer construir um diálogo, a gente quer aprender a conversar. Então a gente entra nessa seara para dialogar, mas a gente não diz que a gente entra sabendo dialogar, a gente entra para aprender a dialogar, principalmente. E é por isso que a gente tem pensado em como fazer isso com todas as áreas da ciência, inclusive com a ecologia, que é uma área que eu particularmente gosto muito, eu amo falar sobre isso, então eu espero que o nosso papo seja muito bom em cima disso. Com certeza. Depois a gente vai deixar o site para você que quer saber um pouquinho mais, que quem tem interesse, ficou interessado em entrar em um desses grupos, então no final a gente vai passar o site da ABC2. Me fala um pouquinho como a ABC2 tem atuado nessa área em relação ao meio ambiente, nessa ciência, né? Legal. Como eu disse, né, a ABC2 começou em 2016, na verdade em 2015 já tinham movimentos acontecendo, antes da fundação oficial, ou da formalização da associação, né? Mas o nosso intuito inicial era realmente trazer os fundamentos para esse diálogo entre fé e ciência, né? Como que a gente pode lidar com determinados temas, como que a gente pode lidar com questões teológicas em relação à abordagem científica, questões modernas e antigas, né, sobre leitura da Bíblia, sobre como que a gente entende alguns fundamentos em relação à filosofia da ciência, a método científico. A gente gosta muito de falar de método científico, né? Mas como que a gente lida com isso? Então, os nossos primeiros anos foram mais para sedimentar e para pavimentar esse caminho. Como que a gente conversa, como que a gente pode dialogar fé e ciência de forma bem mais ampla e de forma a abranger todas as áreas da ciência. Como eu disse, né? Desde a biologia até as humanidades, a gente está tentando conversar dessa forma. E de um ano e pouco para cá, a gente percebeu que havia uma lacuna que a gente precisava também trazer para dentro, né, e começar a trabalhar, que é essa relação da fé cristã com a ecologia, com as ciências ambientais que estão dentro de tudo que a gente tem falado. E a gente viu a abertura para isso, a gente percebeu que era uma lacuna que a gente podia suprir alguma coisa, oferecer alguma coisa. Então a gente começou a produzir conteúdo, a gente começou a trazer alguns textos para o nosso site, traduzir alguns textos, a gente começou a fomentar essa discussão nas nossas palestras, nos nossos estudos. A gente começou a trazer isso também em algumas lives que a gente fez no YouTube. A gente tem um canal com muita coisa lá. E a gente começou a juntar pessoas interessadas nisso, né? Às vezes a gente tinha pessoas relacionadas à biologia que estão relacionadas com muitas outras áreas da biologia. E a gente percebeu que dentro disso tudo, não são só pessoas que estão falando sobre criação e evolução, mas são pessoas que estão pensando outros temas dentro das áreas das biológicas, né? E aí a gente deu essa guinada aí também para o lado da ecoteologia, de forma mais ampla, pensando assim. E a gente tem trabalhado nesse sentido, a gente tem buscado trazer conteúdo. Então, tem muito conteúdo nosso já sobre essa área. Legal. E me fala, você particularmente, como você entende essa relação da fé e do meio ambiente biblicamente? É interessante, né? Porque a gente pensa em vocação, né? E aí acho que a gente pode pensar em como que tem aquelas pessoas que, nossa, essa área ambiental não é para mim, ou cuidar do meio ambiente não necessariamente é para mim, né? Porque eu não sou formado em biologia, não tenho formação na área ecológica ou em nenhuma das ciências ambientais, então isso não é para mim.
Isso eu vou deixar lá para os engenheiros florestais e para os ambientalistas cuidarem. Mas quando a gente vai para as escrituras e quando a gente entende o mandato cultural, né, que a gente tem lá em Gênesis, que Deus dá ordem ao ser humano, né, de cuidar da terra e de dominar a terra e de estar nesse sistema, né, de guardar e cultivar a terra, a gente entende que isso não é só para os especialistas, né? Na verdade, se relacionar com o meio ambiente é inevitável. Não tem como você ser um ser humano, ser uma pessoa que não se relaciona com o ambiente de alguma forma, né? O ambiente, a gente pensa assim, o meio ambiente, o ambiente não é aquela coisa que está lá e eu estou aqui, né? Eu sempre estou no ambiente, eu sempre estou imerso nisso, porque eu faço parte disso. Então, de certa forma, existe a vocação do cientista, do biólogo, do ambientalista, daquela pessoa que tem formação na área e que vai atuar mais diretamente? É claro que tem. Mas esse chamado não é só para essas pessoas, esse chamado é para todo cristão, para todo mundo, né, que entende que ele pertence a esse mundo, que ele está imerso nesse mundo, que ele faz parte da criação, né? Então a gente trazer essa ideia, recuperar a profundidade disso é fundamental para que a gente entenda como sermos cristãos, como sermos discípulos de Jesus. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo que quer entender como viver nesse mundo, né? A gente não pode simplesmente se deslocar e ficar numa posição onde o ambiente está ali e eu estou aqui. Achar que nós somos algum tipo de ser intermediário entre a criação e Deus. Não, nós somos criação, não, na verdade nós somos criaturas. E a gente está ali junto com todas as outras. Tiago, você estava me falando então essa relação que a gente faz parte do meio ambiente, né? Nós estamos dentro do meio ambiente, fazemos parte, também somos criatura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, porque assim, nós somos a imagem de Deus, mas nós não estamos, não somos superiores à criação. Você pode falar um pouco sobre isso? Excelente pergunta. Eu acho que é uma das perguntas fundamentais para a gente entender isso. Porque eu percebo, né, essa da minha opinião pessoal, eu percebo que costuma haver realmente muita confusão em como que nós podemos entender a nossa posição na criação de Deus. E a gente vê dois extremos. Um desses extremos eu acho que é o mais comum, né, aquele extremo que coloca o ser humano como superior às demais criaturas, que quase como um ser destacado, né, da criação, como eu acabei de falar, aquele ser que é intermediário entre as criaturas e Deus, ou seja, ele não pertence a esse mundo, né, uma coisa meio estranha. E essa visão, ela é tão comum que ela é a visão que, na verdade, acabou ratificando essa postura de dominação ou de exploração que está presente hoje no mundo, principalmente nesse mundo ocidental que nós vivemos, né? E essa visão nem sempre foi assim. Se a gente for parar para pensar, essa visão de progresso, por exemplo, essa visão de desenvolvimento, essa visão do homem como um ser destacado, que tem o direito de fazer essa dominação, essa exploração, ou essa exploração predatória da terra e das criaturas e de toda a natureza, essa visão ela vem talvez de 4 séculos atrás, ou seja, não foi toda a história da humanidade assim. Essa visão ela é muito moderna. Ela vem aí depois da Revolução Científica. A gente tem alguns personagens ali na Revolução Científica, tipo Francis Bacon, tem René Descartes, tem esses caras que olharam para o homem, olharam para a possibilidade de desenvolvimento tecnológico que já estava surgindo ali por causa da ciência, e eles referendaram essa visão, tipo, olha, o ser humano ele tem o direito e o dever de subjugar a Terra, no sentido de que, fazendo isso, nós vamos atingir um desenvolvimento e nós vamos explorar todo o potencial presente na criação. Enfim, né? Deu no que deu. A gente tem um sistema que é ambíguo, é paradoxal. A gente tem um sistema que trouxe muito desenvolvimento, mas que tipo de desenvolvimento é esse? A gente sempre precisa se perguntar. Que trouxe muito progresso, mas a gente precisa se perguntar que tipo de progresso é esse? E trouxe muitas inovações tecnológicas e trouxe muitos benefícios para nós como humanos, mas ao mesmo tempo tem um rebote aí, né? Tem uma coisa que trouxe muitos malefícios para toda a natureza, para todo o planeta e nos atinge também, né? Então a gente lida com isso. Então essa é uma visão, né, do ser humano como esse ser superior, deslocado da criação e que tem
que assume para si um poder exploratório e de fazer ou de explorar a natureza ao seu bel prazer, como se a natureza ela fosse meros recursos disponíveis para que nós possamos explorar, né? Praticamente como se a criação fosse para o homem. Essa é uma visão. No outro extremo, eu penso que tem uma outra visão que coloca o ser humano como apenas mais um dentro de todas as espécies, de todas as criaturas que existem. E essa visão ela não distingue o ser humano de forma alguma do que existe, né? Ou de todas as outras coisas que existem. Existem algumas visões que são tão extremas que até dizem que o ser humano é tão danoso para o sistema terrestre que era melhor que o ser humano fosse extinto. Não sei se você já viu falar alguma coisa sobre isso. Tem alguns que falam que o ser humano é um vírus na Terra, é algo que precisa ser extinto. Se o ser humano for extinto, a Terra melhora. Essa é uma visão que a gente vê também. Extremistas. São visões, então eu estou trazendo esses extremos. E aí o que a gente faz com essas duas visões? Eu chamo a primeira visão de visão antropocêntrica, né? O homem no centro. A criação é feita para o homem. E eu chamo a outra visão de visão ecocêntrica. É uma visão que coloca as relações ecológicas no centro de todas as coisas e o homem é só mais uma coisa ali. Mas aí quando a gente vai para as escrituras, então como eu posso tentar conciliar essas duas coisas? Aí eu penso nessa visão de diálogo, como que a gente pode dialogar essas visões com uma leitura das escrituras. E aí tem tudo a ver com o que você falou no começo, né, dessa pergunta. O ser humano é feito à imagem de Deus. E quando isso está lá em Gênesis 1, 26, 27, 26, eu acho. Quando isso é dito, isso não é dito para nenhuma outra criatura, né? O ser humano, ele recebe... ele é feito de uma forma diferente em um ponto específico, que ele é feito à imagem de Deus. Ou seja, em todos os outros pontos ele é igual, né? Ou seja, ele é feito do pó da terra, né? Ele é feito com as mesmas necessidades que os outros seres, ele tem necessidade de comer, de água, de tudo, e a gente vê lá no Gênesis que isso está também. Ele recebe a ordem de multiplicar, de crescer, que essa ordem já foi dada, por exemplo, o homem é feito no 6º dia. No 5º dia, essa ordem já é dada para os seres lá que estão habitando os mares e tal. Então, o homem é feito à semelhança, né, de todos os outros seres criados. Isso nos une a todas as outras espécies e outras criaturas que existem. Mas aí tem uma coisa que é única. O ser humano realmente é único de alguma forma, porque ele é feito à imagem de Deus. Inclusive, ele não recebe, ele não é feito e é colocado a imagem de Deus dentro dele. Ele já é feito à imagem. Ele não é alguma coisa que o homem tem. É uma coisa que o homem é. O homem é a imagem. Nenhuma outra criatura é a imagem de Deus. Isso já mostra pra gente que tem alguma coisa de diferente aí, né? Se o homem é só mais um no meio de tudo, parece que está deturpando um pouco do que Gênesis está nos ensinando. Quando a gente vai lá no Salmo 8, né? O Salmo 8 fala da questão da coroa da criação, do homem ser coroado e tal. Ou seja, a imagem de Deus, que é o homem, e que é recuperada em plenitude na pessoa de Jesus, né? Jesus é o homem perfeito, é a imagem perfeita de Deus. É essa coroa, né? É coroado de glória. Então a Bíblia, na verdade, ela mexe com isso, né? A Bíblia, ela lida com esses paradoxos e a gente eu gosto de pensar nisso, a gente tem uma visão muito dualista, porque a gente herdou muito a filosofia grega, né? Assim, a gente tem essa visão, sempre tem que escolher uma coisa ou outra. Esse dualismo, ele é presente na nossa forma de pensar. Ou eu sou antropocêntrico ou eu sou ecocêntrico. Mas a filosofia judaica, né, dos hebreus ali, que está na Bíblia, ela não é grega. Ela é uma coisa diferente. Na verdade, ela pega essas duas coisas e fala, você tem que misturar isso. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. O ser humano, ele é sim imagem de Deus e ele é uma coisa diferente de todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, e a Bíblia faz questão de reforçar isso muito, nós somos pó. Nós viemos do pó, nós dependemos de toda essa estrutura, de toda essa teia ecológica, né, que
E aí, onde entra a ciência, né? A ciência nos ajuda a entender isso. Em que medida nós dependemos de todos os outros seres? Então eu entendo que o que as Escrituras nos ensinam é que nós somos, sim, um ser que tem uma distinção. Eu não diria uma superioridade, eu diria uma distinção. E essa distinção implica numa ordem que Deus dá, né, de dominar. A gente pode pensar daqui a pouco sobre essa ideia de dominar. Mas essa é uma ordem que Deus dá para nós. Deus nos faz de uma forma diferente. Então, eu acho que toda visão que simplesmente esquece disso e coloca o homem só como mais um, está esquecendo algo que a Bíblia nos ensina claramente. Mas eu acho que toda visão que pega o homem e coloca ele numa posição que ele não tem, também está distorcendo as Escrituras. Então, a gente precisa conciliar essas duas coisas. E aí, eu tinha uma visão antropocêntrica, eu tinha uma visão ecocêntrica. O que eu posso pensar aqui é que, na verdade, eu preciso de uma nova alternativa, né? E eu gosto de pensar numa visão que é teocêntrica, a gente pode pensar assim, ou cristocêntrica, se a gente for colocar isso. Que é uma visão que vai unir essas duas perspectivas e vai transformar tudo isso, vai mostrar quem nós somos, né? Qual a nossa natureza, para que nós estamos aqui, e no final das contas nós estamos aqui pelo mesmo motivo que todas as outras coisas que foram criadas, né? Que é glorificar o próprio Deus. Então, não é para nós, a criação não foi feita para nós. Nós fomos feitos para a criação e para glorificar a Deus no final das contas, né? Então, tentar conciliar essas duas coisas eu acho que é o melhor caminho para a gente tentar ir para uma visão que está mais alinhada com o que as Escrituras nos ensinam sobre quem nós somos. Você está falando dessas visões teocêntrica, antropocêntrica e cristocêntrica, seria mesmo que a gente fala muito na escola sobre uma visão... a gente fala muito sobre uma cosmovisão utilitarista, uma cosmovisão idólatra e uma cosmovisão biblicamente centrada em Cristo. Seria o relativo disso, é isso? Provavelmente sim, com certeza, né? Essa visão do ser humano superior que explora a natureza é exatamente essa visão utilitarista, né? Que olha para a natureza como meros recursos brutos, né? Que eu preciso pegar aquilo e transformar. Isso é um problema muito sério, porque se eu olho para a natureza e eu atribuo valor a algumas coisas e essas coisas se tornam recursos que eu posso explorar, ou em alguma instância recursos que eu posso proteger, né? Tem isso também. Até a visão de proteção da natureza ela pode cair nesse utilitarismo. A visão de proteger a natureza, se eu só penso a partir da ótica dos recursos, eu vou atribuir valor a alguma coisa para que isso seja um recurso útil para a humanidade. Seja para eu explorar ou seja para eu proteger, porque isso é útil para mim. Mas e aquelas coisas que eu não consigo atribuir valor? Aquelas coisas que não servem? Tipo, para que... Por exemplo, um exemplo engraçado. Eu trabalhei durante meu mestrado, doutorado, desde a graduação, na verdade, com bromélias. Bromélias são plantas da Mata Atlântica, principalmente, na Amazônia também, mas eu trabalhei com bromélias da Mata Atlântica, que têm um papel ecológico, são ornamentais também, a gente tem muitas aí nas floriculturas, mas eu tinha uma dificuldade muito grande para explicar para as pessoas para que serve uma bromélia. Ou seja, eu não consigo atribuir um valor específico para a bromélia para eu poder explorar comercialmente, né? E aí o que eu faço? Se eu não consigo atribuir um valor, eu posso destruir. Porque se eu lido com aquilo como meros recursos, essa visão utilitarista, eu não consigo lidar com isso. Mas também tem um problema, né? Se eu lido com meros recursos, eu posso destruir, eu posso explorar, mas se eu não tenho valor, não vou fazer nada com aquilo, né? Mas em relação à proteção, se aquilo não tem valor, por que eu preciso proteger? Então essa visão utilitarista, ela é muito negativa por causa disso, porque ela tem dois problemas. Ela pode me levar a destruir, ela pode me impedir de proteger. E é por isso que quando eu vou lá em Gênesis 1, todo dia da criação, né, eu tenho lá, Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom, e isso se repete 6 vezes, até que no 7º dia Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, quem que dá valor para as coisas? É o próprio Deus que dá valor. Aquilo tem um valor, isso é muito legal, porque quem dá valor para as coisas, é claro que não é o homem, porque o homem só surge no 6º dia. Quem fala que é bom é o homem? Não é o homem que fala que é bom, ou seja, que aquilo tem algum valor. Porque Deus está falando que aquilo é bom desde o 1º dia, né? Eu não tinha homem para olhar para aquilo e botar algum valor e chamar aquilo de recurso.
é o homem, quer dizer, é Deus que dá valor para as coisas, ou seja, as coisas têm um valor intrínseco, as coisas elas já nascem com esse valor. E se eu amo a Deus, e se eu sou chamado se eu sou imagem de Deus, se eu sou chamado a dominar de alguma forma, eu preciso olhar para a criação da forma como Deus olha. Então, se Deus dá valor, eu preciso dar valor também. Mas não porque aquilo vai servir para mim, mas porque aquilo tem um valor em si mesmo. E o valor em si mesmo é o quê? É glorificar a Deus. Aquilo existe para glorificar a Deus. Esse é o valor das coisas. Esse é o valor de todas as criaturas, de toda a criação, das montanhas, dos rios, de tudo que existe. E você estava falando essa questão do valor dos Salmos, na verdade, né? O Salmo 148 diz que todos os monstros marinhos, os montes, fazem parte de um coro que junto canta louvores ao Senhor, e o homem faz parte desse coro, né? E sabe o que é interessante? O homem, ele faz parte desse coro e ele meio que chega no final do coral. Porque tem um coro que está acontecendo. A gente tem toda a criação nesse coro sendo formado, as coisas vão se acrescentando, as vozes vão se acrescentando, a gente pode pensar até num coro mesmo, com vozes sendo somadas, uma orquestra. E o homem é a última coisa que é colocada na criação. É como se o homem chegasse meio atrasado assim, no coro, mas ele se junta ao coro. Então, as coisas, ou as criaturas e toda a criação, ela não precisa necessariamente do homem para glorificar e louvar a Deus. Ela já está fazendo isso. Se a gente pensar em quantos lugares no planeta que o ser humano não chegou, então aquela árvore no centro da floresta amazônica que nenhum homem chegou perto dela, ela precisa esperar o homem chegar para que ela glorifique a Deus de alguma forma? Não, ela está fazendo isso. E, na verdade, quando a gente pensa no cosmos, aí é mais ainda, porque a gente só chegou na Lua, mas se a gente pensa em todos os outros planetas e outros sistemas e outras estrelas, outras galáxias, elas estão glorificando a Deus, elas estão louvando a Deus, elas fazem parte desse coro. E é óbvio que elas não precisam de nós para isso. Então a gente chega no coro, o nosso papel é se juntar a esse coro e também louvar ao Criador. Inclusive, tudo isso faz parte do amor de Jesus, né? Quando ele vem e ele ama o cosmos, né? Com certeza. E ele reconcilia com o cosmos, né? Ou seja, Colossenses e depois Coríntios, a gente tem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. O ministério de reconciliação de Cristo, ou de Deus em Cristo, através do sacrifício de Cristo e de fazer novas todas as coisas, é reconciliando consigo todas as coisas. Reconciliando o mundo, o cosmos todo. Ou seja, não é só algo que Deus faz para nós, ou em relação a nós, é em relação a toda a criação. Então é nova criação, não é só nova humanidade, é nova criação. Vamos voltar àquilo que você fala sobre o dominar. Sim. Me fala um pouquinho desse dominar que é falado em Gênesis. Muito bom. Isso aí a gente pode pegar um gancho do que eu falei agora sobre glorificar. Nós nos unimos a um coro. E todas as criaturas e tudo que existe, toda a criação glorifica a Deus. Mas como assim? Tudo que existe, cada coisa que foi criada, glorifica a Deus sendo o que ela foi criada para ser. Então uma montanha glorifica a Deus sendo montanha. Uma árvore glorifica a Deus fazendo o que uma árvore faz, fotossíntese e fazendo sombra, enfim. Mais uma coisa utilitarista, eu estou pensando na sombra da árvore porque faz bem para mim. Os animais, eles glorificam a Deus sendo o que eles são. Os leões glorificam a Deus comendo uma gazela. Por mais estranho que seja, mas é assim. Então as coisas, todas as criaturas, tudo que existe, glorifica a Deus fazendo o que ele foi chamado para ser, da melhor forma que foi chamado para ser. O ser humano foi chamado para ser o quê? Para ser imagem de Deus. E sendo imagem de Deus, ele é ordenado a dominar a terra, subjugar a terra. Então o ser humano, ele glorifica a Deus fazendo isso. Se o homem não faz isso, ele não está glorificando a Deus. Difícil, né? Pera lá. Como que pode ser isso, então? A questão é, o que significa dominar a terra? E o que significa subjugar a terra? Eu acho que esse versículo, ou esses dois verbos que tem ali no hebraico, eles talvez sejam a fonte de toda essa celeuma que se criou aí na história e, inclusive, que levando muita gente a acusar o cristianismo de ser o culpado pela exploração ou pela crise ecológica que a gente tem. Tem um artigo muito famoso de um historiador dos anos 60, o Lynn White, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a culpa da crise ecológica é do cristianismo.
E aí ele atribui a uma leitura equivocada desse verbo, né, que está ali no versículo de Gênesis. Me parece exagerado ele colocar a culpa só no cristianismo, né, como se só o cristianismo tivesse essa visão exploratória da Terra. E realmente, na verdade, esse artigo é tão importante que ao longo de décadas ele já foi explorado e muitas ideias sobre isso já foram discutidas, entendendo qual é a culpa do cristianismo na crise ecológica, né? Enfim, não é o nosso assunto aqui. Mas aí a gente tem a interpretação desses verbos e como é que a gente pode entender essa ideia de dominação e de subjugar, né? Quando a gente vê todo esse contexto do Gênesis 1, a gente tem esse contexto, essa ideia que é passada ali de realeza, por exemplo, né? De Deus como Criador e as criaturas louvando a Ele, né? Como um rei mesmo, né? Existe essa visão de realeza que está implícita ali no Gênesis, inclusive quando o homem é feito à imagem de Deus, isso também representa uma ideia de realeza, porque isso faz um paralelo com outros povos do Antigo Oriente Próximo, que os reis, né, os imperadores ali babilônios e tal, também eles faziam exatamente a mesma coisa, eles colocavam suas imagens no seu território para serem representantes de si, né? E aí o que Gênesis faz é subverter essa ideia de representantes ou de imagem, porque não é só aquele imperador que é a imagem de Deus, né? Todos os homens são iguais, é uma democracia ali. Todos os homens criados, homens e mulheres de todas as raças, enfim, todo mundo que existe é a imagem de Deus. Ou seja, né, a imagem de Deus não é só a imagem eurocêntrica, óbvio que não. A imagem de Deus são todos os seres humanos que existem, todos os povos. E aí eu tenho essa ideia de dominar que está ali, que tem a ver com essa realeza. E a gente se pergunta, como que um rei domina? A gente tem dois parâmetros. A gente tem um parâmetro humano, de reis tiranos, de autoritários, de exploração, de subjugar um povo, né, e fazer com que o povo sirva ao seu projeto de poder. Esse é um modelo humano. Mas a gente não está interessado no modelo humano, porque na verdade esse modelo humano ele é apresentado após a queda, né? Assim, o que o homem faz tem tudo a ver com a queda e com a postura que o homem assume após a queda. Mas ali esse dominar não tem nada a ver com isso. Ele não é um modelo humano de reinado ou de dominação. Ele é um modelo divino. Esse modelo divino é outra coisa. Então, que outra coisa é essa? A gente precisa ir buscar outros textos na Bíblia que ajudam a entender o que Deus quer dizer quando Ele fala em dominar, né, em ser rei. E aí a gente vai vendo instruções e alguns parâmetros que vão sendo colocados, inclusive na lei de Deus, depois em Deuteronômio tem, mesmo antes de ter realeza no povo de Israel, a gente tem ali já explicações sobre como que o rei deve agir, ou deveria agir se tivesse um rei em Israel, né? Um rei que deve ser servo, um rei que existe para o povo e não um povo que existe para o rei, né? Um rei que está ali para servir, e ao servir aquela comunidade ou aquela terra vai receber bênçãos, a justiça vai imperar, o equilíbrio, né, entre as coisas. Ou seja, esse é o modelo de reinado divino ou de domínio divino que é apresentado lá em Gênesis 1. A gente pode fazer um paralelo para quando isso tem a ver com esse dominar a criação, eu estar lá para a criação, né? Sim, uma coisa que é interessante. A ordem que a gente recebe de crescer e multiplicar e florescer, né, e dar frutos. Essa ordem é dada a nós, mas essa ordem é dada a todos os outros seres criados também. Ela é dada lá no 5º dia, para os animais marinhos, os animais que voam e tal. Uma das formas de dominar é cuidar para que isso aconteça. Eu vou cuidar para que todas as criaturas possam florescer e possam glorificar cada vez mais a Deus, porque elas estão fazendo o que elas foram criadas para ser. Ou seja, é quase que ajudá-las a atingir o seu máximo potencial de glorificar a Deus. O que a gente faz quando a gente causa a extinção de uma espécie? Ou quando a gente suja os oceanos, ou quando a gente polui o ar, ou quando a gente contribui para o aquecimento global e tal? A gente está inibindo ou constrangendo as criaturas de frutificarem, de florescerem, de terem filhos e de glorificarem a Deus fazendo isso. A gente acaba atrapalhando
Né? Ou seja, se a gente exerce o domínio de forma errada, de forma pecaminosa, de forma que não é divina, mas é humana, a gente atrapalha que outras criaturas glorifiquem a Deus, a gente fica no meio do caminho. E isso é um problema seríssimo, né? Se a gente parar para pensar que a gente não está só deixando de fazer uma ordem que Deus nos deu, a gente está entrando no caminho de outras criaturas, né? E está prejudicando que elas glorifiquem a Deus. Isso é terrível. Enfim, então essa ideia de realeza ela é muito importante, né? Eu não posso abrir mão dela, mas eu preciso entender que tipo de realeza. Porque quando eu penso na imagem de Deus, eu falei agora há pouco, né? A imagem de Deus perfeita e plenamente realizada em Cristo, Cristo é rei, né? Cristo é entronizado. E como que Cristo reina? Né? Cristo reina sendo servo. Cristo reina tendo essa postura superior de alguma forma, mas essa postura ela não é usada para pisar no pescoço. Ela não é numa posição como os outros deuses do Antigo Oriente Próximo, da Mesopotâmia e do Egito, aqueles deuses que são cheios de caprichos e que todo mundo vai servir a ele. Não, ele que serve, é o contrário, né? Então é isso que eu penso sobre a interpretação dessa ideia de dominar. E aí, só para concluir, né, quando a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis, tem uma ideia que ajuda muito ali, porque em Gênesis você sai desse aspecto mais cósmico, assim, que a gente pode dizer, né, que tem a ver com toda a criação, e a gente vai para o jardim. E o homem é colocado no jardim. E ele é colocado no jardim, aí lá em 2,15, eu acho, está dizendo que o homem é colocado no jardim para guardar e cultivar. Né? Esse guardar aí é a mesma coisa lá daquela bênção da bênção araônica, né, de que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante você. Esse guarde é o mesmo guardar que o homem faz em relação ao jardim. Então, o homem ele está colocado no jardim para dominar, para subjugar de alguma forma, mas isso tem tudo a ver com guardar e com cultivar. Então, esse rei, ele é jardineiro. Ou se a gente pegar outra imagem que surge na Bíblia em outras ocasiões, ele é pastor também, né? É um rei pastor. É um rei que cuida. Então é uma imagem, as imagens que a Bíblia coloca para a gente ajudam a gente a entender essa ligação que a gente tem com a terra e o que significam esses verbos aí que a gente que tem em Gênesis que mostra qual que é a nossa ordem, né? Então o mandato cultural é algo muito sério, né? Porque ele está ali. A questão é como a gente vai interpretar esses verbos e o que significa isso. E a gente não pode ficar só no Gênesis 1 e 2, né? A gente vai buscar entender ao longo das Escrituras e principalmente em Cristo, quando a revelação de Cristo, ou quando Deus encarna em Cristo. O que isso significa? O que significa ser rei, ser pastor ou ser jardineiro, né? A imagem de Jesus quando ressuscita e que Maria Madalena confundia ele, ela não confundia ele com um carpinteiro, mas ela confundia ele com um jardineiro, né? Na porta lá do túmulo. A imagem de jardineiro ela é muito forte, né? A gente é jardineiro. E como que a gente pode pensar no jardineiro como alguém que está explorando ao bel prazer, né? Claro que não é isso. Você está falando desse rei que é pastor, que é jardineiro. Isso me faz pensar que é esse rei que está entre nós. Né? Que o jardineiro está entre a criação, o pastor está entre as ovelhas. Né? Sim. Então, esse rei que é próximo da criação, do alvo de reinado dele. Sim, né? sim. Isso é muito interessante, porque aí eu vou dar uma volta aqui. A gente tem muito a ideia de mordomia. Mordomia é um termo que é amplamente utilizado para mostrar como que deve ser a relação do cristão com a criação. Né? Eu tenho falado em algumas palestras, assim, eu tenho feito algumas críticas a esse termo, não a forma como deve ser feito, mas talvez eu gosto de falar assim, alguns pontos cegos do termo mordomia. Porque quando a gente pensa em mordomia, a gente pensa no cara, naquele cara que cuida da casa e que está cuidando ali para um dono que não necessariamente o dono está presente, né? O dono saiu. Se a gente vai na parábola dos mordomos lá que Cristo conta, é exatamente esse o termo, né? O termo ali é mordomo, é o economos, que tem a ver com economia, né? Economia da casa. E o dono sai e deixa os caras administrando. Então, a mordomia tem a ver com a administração, principalmente quando o dono se retira, né? Você está cuidando de algo que não é seu e o dono não está presente.
E isso pode causar uma confusão, como se a gente estivesse sendo mordomos da criação, porque Deus criou e deixou a criação ali, né? E essa é uma visão que a gente chama de visão deísta, com D, e não teísta, com T. Essa visão deísta foi muito comum lá no século XVIII, XIX, principalmente na Inglaterra, enfim. Que é essa visão de um Deus que cria todas as coisas, dá corda no relógio e pronto, está tudo funcionando, ele não se envolve mais, né? Que é uma visão totalmente oposta e avessa à visão das Escrituras, né? A visão das Escrituras não é de um criador que se ausentou da criação, é um criador que está presente na criação, que cria um lugar da sua habitação, né? O que é o Éden? O Éden ele é a primeira versão do Santo dos Santos, se a gente for pensar assim. O Éden, ele o jardim, né? O jardim é plantado no Éden. Então a gente tem uma figura muito interessante, quem traz isso é um autor que se chama John Walton. Ele, e alguns outros, né? Tem o Greg Beale também, e alguns outros teólogos, que têm mostrado isso, como que a ideia do jardim, ou a ideia do cosmos todo, né? A ideia do cosmos seria o próprio templo de Deus, né? Onde Deus habita. O templo de Deus onde existe a adoração a Deus. E aí você tem o cosmos, você tem toda a criação, você tem o Éden como um lugar mais restrito, a terra ali, e você tem o jardim como aquele ponto onde Deus desce e caminha com Adão e Eva, né? Como sendo aquele ponto onde Deus se relaciona com o ser humano de forma mais íntima. E essa imagem ela vai sendo reproduzida ao longo das Escrituras, né? Você tem depois o tabernáculo do povo de Israel no deserto, e o tabernáculo tem o Santo dos Santos, que é onde Deus entra e se relaciona com o sacerdote ali. Então, a gente surge mais uma ideia pro Adão, né? O Adão tem essa ideia de rei e tal, do ser humano tem essa ideia de rei, mas também tem essa ideia de sacerdote envolvido ali. E depois eu tenho o templo, que é construído por Salomão, e o templo também tem esse lugar de onde Deus habita, né? E no final das contas, na revelação maior, né, de Deus em sua plenitude, quando ele literalmente desce, encarna e habita na criação, Jesus se torna o próprio templo, né? E aí isso tudo é muito bonito, né? Mostra uma coerência muito grande nas Escrituras e como que essas imagens elas vão se repetindo e como que o intuito ou o propósito de Deus, né, sempre foi habitar na criação. E no final das contas, no final dos tempos, onde a gente vai ter novos céus e nova terra, a gente não tem uma nova, uma terra destruída e feita a outra, né? A gente tem uma terra que é renovada e onde toda essa realidade sobrenatural e a realidade natural que a gente vive, né, elas vão se fundir de uma forma como nunca antes, para que Deus habite entre nós, né? E é Cristo que é o elo dessas coisas, né? É Cristo que reconcilia consigo todas as coisas e ele habita entre nós, né? Deus entre nós é Jesus. Então, eu acho muito bonito olhar para as Escrituras e ver toda essa coerência entre todas as imagens que são passadas e é muito bonito a gente perceber como que essas imagens são colocadas ali para ajudar a gente a entender melhor, né? Essa revelação que Deus vai fazendo ao longo do tempo. Então, de forma alguma, né? Nós podemos inclusive ser mordomos, sim, né? Como eu disse, eu faço algumas críticas a esse termo, mas a gente não é mordomo de um dono que saiu, né? Deus está ali. Se ele sai, né, e a gente se torna esse mordomo que está administrando, a gente acaba assumindo uma posição que nós não temos condições de assumir. Se eu assumo essa ideia, né, de Deus não está aqui, ou o dono da casa não está aqui, eu vou cuidar. Eu sou responsável por resolver tudo. E longe de nós darmos conta de resolver tudo nessa terra, se Deus não estiver sustentando as coisas, se tudo não estiver nas mãos de Deus, né? Então, glória a Deus que toda a criação continua debaixo do poder dele, continua debaixo do controle dele, e mesmo que a gente tenha tsunamis, a gente tenha terremotos e a gente tenha catástrofes, né, a mão dele continua sustentando, né? E aí a gente está administrando alguma coisa, a gente está cuidando do jardim, mas o jardim é dele e, na verdade, ele também está cuidando do jardim, né? Ou seja, não é só questão de posse, é a questão de que ele também está ali fazendo. A gente está cuidando, é como se a gente estivesse cuidando de um vasinho de rosa e ele está cuidando do jardim todo, né? Então a gente está ali no jardim também cuidando de alguma coisa, mas ele não saiu, ele continua cuidando. Que tem a ver até com essa referência de Gênesis que eles nos chamam para ser co-criadores, né? Ou seja, ele cria tudo,
daí o último cria o homem e fala assim, ó, dá nome, ou seja, faz parte do que eu estou dizendo, que dá essa ideia de ele, sobre todos, ele está no domínio de todas as coisas, né? E a gente está ajudando a cuidar do vasinho, como você disse, enquanto ele cuida do jardim. Eu gosto muito dessa ideia de dar nome, porque ela tem tudo a ver com a ciência, né? Com o conhecimento que nós adquirimos. Isso, na verdade, mas o povo hebreu lá no início de tudo não tinha essa noção de ciência. Não é. Eles não tinham mesmo, né? Mas dar nome significa você começar a conhecer aquilo, né? Você entender o que é aquilo. Então, ao longo da história da humanidade, o homem foi entendendo aos poucos o que eram cada uma dessas coisas. Mas quando a gente chega no século XIX, a ecologia é uma ciência fundada no século XIX. Né? O Alexander Humboldt, que peregrinou aqui pelas terras da América do Sul, ele era alemão, ele foi um dos pais, eu acho que ele que cunhou o termo ecologia, se eu não me engano, mas ele foi um dos pais da ecologia, a geografia também usa muito ele. Ou seja, é uma ciência relativamente nova, né? E conhecer os seres vivos, né? Que é o que a biologia faz, mas principalmente conhecer as relações entre os seres vivos, conhecer como nós vivemos em cadeias ou teias de interrelacionamento, né, de interdependência, de cooperação mútua, né, conhecer tudo isso faz parte dessa ordem lá de dar nome, né, assim, e a gente está dando nome até hoje, a gente continua fazendo isso, ou seja, a gente usar a ciência ou pensar na ciência como ordem de Deus, como vocação de Deus, também faz parte disso, né? É algo que a gente fala demais dentro da ABC2, sobre entender isso, né? Entender que a ciência faz parte do mandato cultural. Conhecer a natureza faz parte de tudo isso. E quanto mais a gente conhece a natureza, quanto mais a gente conhece essas relações e os ecossistemas, e quanto mais a gente entende a nossa dependência de tudo isso e o nosso lugar, né? O nosso papel e o papel dos outros seres vivos e como que a gente depende deles, eles dependem de nós. Quando a gente estuda ecologia, a gente está dando continuidade a essa ordem que Deus deu para a gente, de dominar, inclusive. Hoje em dia eu vejo que dentro das igrejas tem uma, talvez, não necessariamente talvez dentro das igrejas, mas como cristãos a gente tem uma certa resistência à ciência. E você me falando isso me faz pensar que a ciência é parte, inclusive, desse mandato, que é essa questão de desenvolver, de dar nome, de descobrir, de entender essas relações, ou seja, os cristãos deveriam se relacionar muito melhor com a ciência do que talvez façam. Com certeza, com certeza. Na verdade, essa é a nossa bandeira principal, assim, né? De mostrar como a ciência ela é positiva e como ela faz parte exatamente dessa ordem de Deus de conhecermos a natureza, a criação, e ao conhecê-la, fazer isso para a glória do nome dele, né? Para a honra e glória de Deus, entendendo que conhecendo a natureza a gente pode usá-la ou dominá-la da melhor forma possível, da forma mais equilibrada possível e de forma que não seja só meros recursos, como eu disse antes, né, mas de forma que haja benefício mútuo, né, que a gente possa ter benefício, mas que a natureza também tenha benefício, e que a gente possa trabalhar junto. Então fazer ciência, seja nessa área ambiental, seja em qualquer outra área, no final das contas, deve também estar direcionado para a glória de Deus, né? Deve ser parte de nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos, né? Então a gente glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E se Ele dá ordem da gente dominar, como é que a gente vai dominar? Ou como que a gente vai começar a cultivar esse jardim? A gente precisa conhecer. E conhecer, eu acho que é a base de tudo, né? Assim, para essa ideia. Então eu gosto de pensar nessa sequência. A gente conhece a Deus porque Ele se revela a nós. E esse conhecimento de Deus faz com que a gente conheça a nós mesmos, né? E aí a gente entende quem nós somos, a gente entende o nosso lugar dentro da criação, por mais que tenha aquela ambiguidade que a gente falou no começo, e a gente entende o nosso pecado, e a gente entende também, aí a gente começa a conhecer a própria criação, né? E a gente começa a conhecer a nossa posição diante da criação e como que a gente vai se relacionar com ela. Para que tudo isso, no final das contas, esteja convergindo em glória para o Criador mesmo. Então eu posso afirmar que a ciência prova Deus, a existência de Deus. Eu não diria assim, aí a gente entra num campo mais filosófico, né? Mas a ciência, ou o estudo da natureza, ele nos mostra
para nós que somos cristãos, né, muitos indícios de que tudo é coerente com a existência de Deus, né? Tudo reflete algo do caráter de Deus. Então, eu como cristão, olhando os processos ecológicos, eu como cristão, olhando os ecossistemas, como que eles estão totalmente intricados, essas teias de relacionamentos, eu como cristão, olhando para o funcionamento de uma floresta, ou para o funcionamento do mar aqui em Vitória, né, as estruturas que estão ali, eu consigo olhar para isso e ver sinais do caráter de Deus, da natureza de Deus que estão refletidos ali ou revelados ali, porque isso para mim revela a glória de Deus, né? Isso é extremamente coerente com a minha fé em Deus, né? Porque eu vejo que existe ordem e Deus é um Deus de ordem. Eu vejo que existe equilíbrio e Deus é um Deus de equilíbrio. Eu vejo que existe uma intenção naquilo, ou existe propósito naquilo. E Deus é um Deus que cria as coisas com propósito. Ou seja, com a minha fé em Cristo, ou em Deus, ou com minha fé cristã, eu consigo olhar para o que a ciência me revela, o que a ciência mostra, e ver Deus através daquilo, né? Eu não vejo meros mecanismos que estão ali acontecendo ao léu, ou acontecendo de forma cega, ou simplesmente é assim porque sempre foi assim. Essa é uma visão muito opaca, assim, eu não vejo nada além disso. Essa é uma visão extremamente naturalista ou materialista. A visão, o naturalismo, né, como uma visão de mundo, ele é pobre. Eu reconheço isso. Eu penso que o naturalismo ele é pobre porque ele não me deixa ver além. Eu vejo muitas maravilhas, né? Vejo relacionamentos, eu vejo processos muito complexos de relação entre seres vivos, de mutualismo, de simbiose, de líquens que envolvem algas com fungos, de polinizadores. Eu vejo isso, é maravilhoso, né? Eu estudei isso durante 11 anos na minha carreira acadêmica. Mas eu só vejo isso. O naturalismo só vê isso. Nós, como cristãos, que não temos necessariamente, ou na verdade que não temos de fato essa visão naturalista, a gente tem uma visão que é teísta, ou se a gente pensa de forma mais profunda ainda, na verdade nossa visão é teísta e é trinitária, né? Porque a gente adora a Trindade. E quando a gente olha para todos esses mecanismos, a gente não vê só isso, a gente vê por trás disso, a gente vê que por trás disso existe um Deus que está sustentando todas as coisas, existe um Deus que está que é responsável por tudo isso, que teve um propósito ao criar tudo isso, que planejou tudo isso, ele quis fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele quis, é pela vontade dele, né? E isso tudo me faz com que eu adore a ele mais ainda. Então a visão trinitária, né, de mundo, eu acho ela muito mais rica, porque ela não para só no mecanismo biológico, ela vai além, ela enxerga alguma coisa que é o que as escrituras nos ensinam. Eu espero que isso tenha te feito pensar o quanto é importante essa relação da ciência e da fé, o quanto é importante a gente entender de onde vêm as nossas fontes de pensamento, ou os pensamentos que a gente poderia chamar de pensamentos modernos, né? Porque tudo isso influencia na maneira que a gente cuida da criação. Com certeza. E a minha pergunta para você é: qual a importância de bons cientistas ou bons cristãos na ciência? Eu acho que é fundamental para que a gente represente essa pluralidade de pensamentos na praça pública, né? A gente percebe muitas vezes que a academia ela tem uma tendência de se tornar avessa a pensamentos que são diferentes, talvez, né? Ou o tipo de pluralidade que a gente encontra ali muitas vezes coloca a fé cristã de lado, de alguma forma, ou tem dificuldades de entender o pensamento cristão, ou confunde a nossa fé com meras superstições, né? E aí a gente tem, de fato, né, muitos movimentos que são anti-religião, ou de forma mais específica, anticristãos, né? Porque consideram que o pensamento religioso é um pensamento obscuro, obscurantista, um pensamento medieval, um pensamento que deveria ter ficado para trás, né? Uma filosofia positivista, ela é muito comum no século XIX, ela tinha muito disso, né? De os estágios do conhecimento, e ia chegar um ponto que o conhecimento religioso ia ser deixado para trás. Então é muito importante a gente mostrar que a nossa fé ela é racional, a nossa fé ela é baseada numa forma de entender o mundo, e nós temos
a possibilidade de estudar esse mundo e principalmente de entender que a própria ciência nasceu de um contexto que era profundamente cristão, né? O contexto da Reforma Protestante na Europa no século XV, XVI, era esse contexto, onde a ciência surge. Né? Na verdade, não vou falar que a ciência moderna surgiu apenas por causa da Reforma Protestante, do pensamento ali do Renascimento, mas, em grande medida, surgiu no contexto cristão. Né? E aí influenciado por outros pensamentos do entorno, mas surgiu ali. Não surgiu na China, não surgiu na África ou no Egito, né, que tinha também a Biblioteca de Alexandria e tal. Não surgiu nas Américas, surgiu num contexto que as coisas foram propícias para que a ciência moderna surgisse. E há muito benefício disso. Né? Existem muitos problemas que a gente pode tratar em outras situações. Mas a ciência surge no contexto cristão. Ela surge porque a gente entende que a criação ou a natureza ela pode ser estudada, a gente pode confiar na ordem da criação, a gente entende que existem leis que regem o cosmos. E o C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante que ele fala que os homens estudaram as leis porque eles criam que havia um legislador. Eles foram procurar leis porque eles tem um legislador, tem alguém que fez isso aqui desse jeito. Então, se tem um legislador, tem leis, a gente vai estudar as leis. E isso está profundamente imerso no contexto cristão. Então, cristãos podem se envolver com a ciência, devem se envolver com a ciência, devem buscar cada vez mais o melhor conhecimento sobre a natureza para que a gente possa cuidar melhor, né? E aí as ciências ambientais vão entrar nisso. Como que a gente pode cuidar da criação? E a gente vai entender que isso faz parte da nossa vocação, né? Faz parte do mandato cultural. E não só as ciências ambientais propriamente ditas, né? Todas as ciências que vão, de alguma forma, ajudar a entender, por exemplo, o relacionamento com o ambiente, seja ciências políticas, ciências econômicas, seja a própria biologia, né? E outras áreas que vão se relacionar com o meio ambiente de alguma forma. Então, é muito saudável, é muito necessário que cristãos se envolvam com isso, em todos os lados possíveis, seja na academia, seja nos ativismos ambientais, seja de alguma forma, para que a gente, em união, né, em colaboração, a gente consiga fazer o que Deus mandou a gente fazer, que é cuidar da criação. Muito obrigada. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo, que querem se envolver na ciência, ou para o público que está nos assistindo. Olha, eu acho que a principal mensagem que a gente pode ter a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus a servir a criação, né? Dominar e subjugar e cuidar e cultivar significa serviço, em última instância. E a gente é colocado aqui para servir. E a gente pode servir de diversas formas. E, no final das contas, a gente não precisa ter medo da ciência, ou achar que a ciência vai nos afastar de Deus, ou achar que cuidar da criação, ou os movimentos ambientais são movimentos que vão nos afastar da fé, ou ficar com desconfiança, né, de que esses movimentos ambientais eles são cooptados por agendas ideológicas e agendas políticas. Não tem nada disso. Na verdade, a gente precisa desvincular essa ideia ou esses preconceitos que muitas vezes nós temos e olhar para o que as Escrituras nos ensinam, né? O que a nossa fé, ou o que os fundamentos da nossa fé nos ensinam sobre como nós devemos viver nesse mundo. E quando a gente olha para isso, a gente vai entender que a gente deve cuidar da criação de fato, e isso faz parte do chamado para todo cristão. E sim, alguns vão realmente se envolver mais com movimentos ambientais, vão se envolver com as ciências ambientais, e isso tudo é muito bom, é muito necessário. A gente precisa fazer isso. A gente precisa estar presente nas universidades, a gente precisa estar presente na academia, nos comitês de ética. Olha que importante isso. Comitês de ética que decidem essas questões, inclusive sobre o tratamento do meio ambiente, a gente precisa estar lá, né, para ajudar a oferecer uma visão sobre isso. A gente precisa pensar muito nessa questão, né? A ética cristã, ela é importante, ela é necessária que a gente entenda como o cristão deve viver, como que ele deve se portar diante do mundo. E não nos isolarmos e ficarmos só no reduto da nossa igreja e esquecer que existe um mundo lá fora, né? Só puxando um gancho aqui de algo que a gente não comentou, mas que tem muito a ver com isso,
Eu vejo muitos cristãos que são extremamente acomodados porque existe uma visão escatológica, né, sobre o fim dos tempos, e como se Jesus fosse voltar e Deus vai destruir essa terra e pronto, acabou a terra. Então, na verdade, por que eu vou cuidar se a terra vai ser explodida? Mas como assim, a terra vai ser explodida mesmo? A Bíblia realmente fala isso? E aí, se a gente vai nos textos, a gente vai ver que não é isso. Não é disso que se trata a volta de Cristo, né? Cristo volta para habitar aqui, né? A terra vai ser renovada. Mas se nós fazemos parte desse ministério de reconciliação, como está lá em 1 Coríntios 15 ou 2 Coríntios 15, se a gente faz parte desse ministério da reconciliação de Cristo com a terra, e essa ordem é dada a nós também, a gente vai trabalhar agora, né? A gente não vai deixar para esperar, a gente vai trabalhar agora, porque Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas agora, né? Já está acontecendo. E a gente tem que entrar nesse bonde, a gente tem que entender isso, que não é para amanhã e não é para ficar sentado esperando o fim do mundo. A gente fazendo aos poucos, né? Demonstrando aos poucos como que a gente pode atuar nessa terra para melhorar a forma como outras pessoas possam glorificar a Deus, como que a natureza pode glorificar a Deus, como fazer com que essa terra seja um lugar mais belo, mais justo, né, mais equilibrado, e sendo assim a glória de Deus vai ser mais explícita e as pessoas vão ver que há algo diferente nisso. Puxa, muito obrigada, estou extremamente edificada com todo o conteúdo que você trouxe. Assim. Então, Thiago, obrigada, muito obrigada por ter participado, topado esse desafio. Poxa, estou extremamente edificada com isso e queria te agradecer e dizer que nós, Avalanche, Escola de Ecologia, contamos com você para construir, eu acho que essa teologia do cuidado da criação, né, para trazer esse desafio para quem está nos assistindo e para a igreja em si, da importância de cuidar da criação. Muito obrigada, viu? Muito bom, eu que agradeço e a gente está aí à disposição, é sempre um prazer, fico feliz pelo convite e quando a gente puder, sempre posso contribuir com vocês. Massa, muito obrigada. Gente, obrigada por assistir até aqui. A gente tem uma série de podcasts sobre essa temática, sobre aspectos dessa temática. Queria te convidar para ver outros episódios. E se você quiser encontrar mais informações, você pode entrar sobre a Escola de Ecologia, você pode entrar no site avalanchemissões.org e verificar lá. Só mais uma coisa, a gente falou do site da ABC2, passa o site para o pessoal. Cristãos na Ciência, sem tio, né, e sem acento, cristãosnaciencia.org.br. Muito legal. Então, e o Instagram também, tem o Instagram Cristãos da Ciência e o nosso canal no YouTube também, a gente tem tudo lá. Nossa, com certeza tem muito conteúdo legal para dar uma olhada. Então fica a dica aí dessas duas plataformas, né, para você procurar mais conhecimento. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Deus o abençoe.